Eu também quero falar de um assunto que está tendo um debate, né? Está rolando um debate já tem alguns dias, em razão de um viral que aconteceu, acho que pelo menos na última semana. Se você tem rede social, se você está acompanhando as redes sociais, está na internet, certamente você se deparou aí com alguma publicação, ou de algum amigo conhecido seu, ou de algum político, sei lá, algum artista, alguém conhecido, com uma foto, com uma publicação é, do, de uma ferramenta utilizada através de inteligência artificial e que utiliza através de uma foto para fazer a referência do estúdio Ghibli. E aí a gente vai falar sobre isso ao longo da semana. Eu chamei algumas pessoas para a gente falar a respeito disso, pessoas que estão pensando, falando sobre isso, mas eu queria falar, porque na sexta-feira, no programa de sexta-feira, uma pessoa que indagou, trouxe essa questão e aí, até num primeiro momento, eu respondi, falei: olha, é um viral, é mais um viral, porque essas viralizações de rede social, de fotos que estão reproduzidas a partir de inteligência artificial, não é nenhuma novidade, né? Já houve outras ondas, né, dessas fotos em rede social a partir dessa inteligência artificial e que reproduz esse tipo de foto. Então, num primeiro momento, eu vi a pessoa comentando, falando: ah, mas é uma apropriação de artistas e pessoas que acabam não valorizando o trabalho desses artistas todas, dessas pessoas todas. E aí, numa primeira resposta, eu até disse: olha, é um viral. Então, até como um mecanismo, uma estratégia mesmo de engajamento em rede social, as pessoas pegam a onda e vão surfar na onda. Então, elas acabam reproduzindo isso, até porque o estúdio Ghibli, essa foto, que é essa referência, ela viralizou nos últimos dias e todo mundo acabou indo, né, nessa onda aí e para manter engajamento mesmo, enfim, né, para que a pessoa esteja presente nas redes sociais. E rede social, o que vira viral, com perdão do pleonasmo, as pessoas acabam fazendo pelo hype, né? Acabam fazendo para manter engajamento, acabam fazendo sem muitas vezes se dar conta do que está por trás dessa questão. E aí e aí depois, a partir, né, desse viral, voltou a discussão a respeito sobre esses modelos de inteligência artificial que são treinados e acontecem a partir da apropriação de trabalho de artistas, que acontece sem o consentimento deles e afeta o trabalho de designers, ilustradores, animadores, e aí esse mercado para esses artistas, ele acaba sendo ameaçado. A ferramenta, essa nova, né? E aí eu já vou falar daqui a pouco quem é essa figura que está aí na foto, que é a Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki, acho que é assim que é o nome dele, mas ele é o cofundador, inclusive, desse estúdio, então daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Mas o que aconteceu? A OpenAI, ela impulsionou essa tendência nas redes sociais e recriou cenas, né, fotos, então as pessoas, elas mandavam fotos, recriavam cenas a partir desse estilo, desse estúdio, que ele é um estúdio de animação completamente influente no mundo todo. E aí esse debate ele reacendeu novamente porque ele não é novo e as pessoas estão falando sobre isso. O Miyazaki, ele tem obras muito conhecidas na indústria, como, por exemplo, uma cena que está aí na tela para vocês, que é uma cena da Viagem de Chihiro. É um filme incrível, inclusive, se vocês não assistiram, assistam a Viagem de Chihiro, é um dos filmes mais legais que eu já assisti. Aí tem um outro filme, Castelo Animado, Princesa Mononoke, que é um outro filme muito legal, e o Meu Amigo Totoro, que é um outro filme muito massa, muito legal. E o trabalho mais recente do Miyazaki é O Menino e a Garça, foi lançado em 2023, venceu o BAFTA e o Oscar de melhor animação em 2024. E aí, inclusive, sobre essa questão da utilização
de ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, né, como o OpenAI, né, que é o que está acontecendo agora, já foi questionado, já foi conversado com o Miyazaki, e em 2016 ele fez a seguinte declaração, olha só.うちの会社でちょっとこっそりとCT の研究やってて、はい、人工知能でディープラーニングというのが出てきて、そうすると例えば水彩画みたいなのをCG で人間が描いてるように表現するっていうことっていうのが多分5年後とか10年後ぐらいには少なくともきっとできるだろうっていう人間超えると人間いらなくなるでしょうか。会議室でそんなに気持ち悪いものをやってるなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。これでもほとんどBom, tá aí, gente. Essa declaração dele é de 2016. E essa, como eu falei, né, esse debate ele reacendeu agora, porque qual que é a questão fundamental e o que faz parte da crítica central dessa discussão? Que esse encantamento, né, enfim, as pessoas vão lá, fazem as postagens todas, eu vi absolutamente de tudo e gente, assim, até acho que o próprio presidente Lula também, algumas figuras públicas, alguns políticos também, vários políticos, ministros, que fizeram, alguns voltaram atrás, né, fizeram postagens trazendo a discussão, né, a respeito também. E a questão é que essas inteligências artificiais, elas são treinadas a partir de referências de obras reais, né? E aí não tem necessariamente uma autorização, tampouco reconhecimento e pagamento por isso. Então, não é só sobre a questão do estúdio do Miyazaki, do formato, da estética dele, né? O que acontece é que existe uma série de profissionais, como eu disse, né? Os ilustradores, os designers, os animadores, que eles percebem tudo aquilo que eles têm como criação, como um elemento do seu trabalho e da sua criatividade, são artistas, né? E que é reproduzido por essas ferramentas de tecnologia, por robôs. Então, a pergunta é isso, né? Essas ferramentas, essas empresas, porque ao fim e ao cabo é isso, né? Apropriado por empresas que acabam lucrando por isso de alguma forma, não necessariamente pagando esses artistas, como eu disse, não acredita muitas vezes, então as pessoas nem sabem necessariamente quem é o artista que está por trás daquele estilo, daquela forma, né? Daquele formato, daquela estética. E aí, esse debate está colocado. E aí, eu vi, acompanhando um pouco dessa questão, eu vi uma publicação do professor Walter Lippow, que ele discute sobre essa questão de ferramentas de tecnologia a partir de uma lógica colonial mesmo. E aí, ele fez uma declaração, eu acabei de ver aqui, e eu queria colocar para vocês, para a gente poder acompanhar junto. Olha só. Inteligência Artificial e Comunicação. É o tema da aula inaugural na Unisc, Santa Cruz do Sul, que ocorrerá no dia 1º de abril, 19 horas, no anfiteatro. Eu sou o professor Walter Lippow, coautor da obra Colonialismo Digital, junto com o professor Davidson Faustino, livro lançado pela Boitempo, e faço esse convite porque estarei presencialmente com vocês para este importante debate. Esperamos vocês lá. Bom, e aí eu até perguntei para o professor se esse debate, essa aula inaugural, porque é lá, enfim, no Rio Grande do Sul, né, Universidade do Rio Grande do Sul, vai ser colocada, vai ser transmitida
enfim, pelo YouTube, por alguma rede social. E aí, assim que ele tiver alguma resposta, me responder, eu posso dizer aqui, porque de repente, quem tiver interessado pode acompanhar essa aula inaugural. E aí ele, justamente em razão desse debate que está acontecendo, o professor Walter Lippel, ele trouxe numa publicação dele a respeito de um trecho de um livro que ele publicou, que é, na verdade, uma reunião de vários textos, várias elaborações organizados pela Silvia Iassulazzi e pelo Sérgio Amadeu, professor Sérgio Amadeu da Silveira, que também é um outro intelectual que se debruça muito sobre essa questão, né, da tecnologia, da inteligência artificial, da arquitetura das redes sociais. E nesse livro que chama Estudos Sociopolíticos da Inteligência Artificial. E aí eu quero ler para vocês aqui um trecho dessa publicação que o professor trouxe, que eu acho importante aqui para a gente poder fechar esse assunto nesse primeiro momento, tá? Porque, de novo, como eu disse, a gente vai voltar a falar com mais profundidade a partir dos convidados. Tem algumas pessoas que eu estou chamando para a gente falar sobre isso aqui no Cultura Brasileira. E aí um trecho do capítulo, então, que o professor Walter Lippel tem nesse livro, diz o seguinte, olha só. É válido enfatizar a concordância com o fato de que as tecnologias digitais oferecem novas possibilidades de apropriação e expropriação do conhecimento para finalidades de valorização do capital. Em um evento recentemente apresentado pela revista Art News, na newsletter, foi relatado que um banco de dados mostra a imagem de uma criança, ex-colaborador de arte, que participou de uma arrecadação de fundos para o Hospital Infantil de Seattle em 2021 e teve a sua arte coletada como base de treinamento para a famosa inteligência artificial Midjourney, assim como mais de 16 mil artistas que tiveram seus conteúdos e estilos extraídos sem consentimento. Entre os nomes conhecidos desses artistas estão Frida Kahlo, Andy Warhol, Pablo Picasso, Norman Rockwell, Paulo Cézanne, Banksy e Vincent Van Gogh. E aí ele diz, para defender os artistas desses modelos treinados em arte roubada, ele diz, né, o professor Walter Lippel, sugere aplicativos como Glaze e os Nightshade, que defende as obras de extração de seus estilos para alimentar inteligências artificiais e para acrescentar mais um fato recorrente que chamou a atenção, que é um processo aberto pelo New York Times, o jornal, né, do New York Times, contra a OpenAI. A OpenAI é essa, que é a partir desse viral agora, né, do estúdio Ghibli, e a Microsoft, em dezembro de 2023, devido ao roubo do conteúdo produzido no jornal e utilizado para treinar o ChatGPT. Então tá aí, gente, é uma discussão que está colocada porque, em resumo, o que a gente está falando é de expropriação e apropriação intelectual, e de criatividade, e de obras de arte e de produção intelectual. Então, basicamente, é sobre isso que a gente está falando. Então, gente, obrigada, Maxwell, eu estava na tela pequena, né? É porque eu fico lendo aqui, eu estou lendo, e aí eu não me vejo, tá? Então, o Maxwell já me colocou na tela cheia aqui. Então, esse debate, essa discussão está colocada, eu acho que é importante, e isso suscitou a partir justamente desse viral. Num primeiro momento, como eu disse, na primeira análise eu pensei, bom, é mais um viral, como outros, né, que já aconteceram em outras ocasiões anteriores. Mas agora, então, reacendeu essa discussão novamente e certamente falaremos mais sobre isso. Aliás, tem uma outra coisa, inclusive, que é bem triste, mas eu acho que é importante destacar aqui, que eu vi esses dias, né, essas ferramentas de tecnologia, as coisas que elas são capazes de fazer, e eu queria aqui trazer para vocês, olha só. Deixa eu colocar aqui. Para vocês entenderem um pouco da dinâmica, inclusive, para onde chega, tá? Isso aqui é uma ferramenta que vai fazer, digamos, aqui, reajuste, né, sobre o perfil, aqui é o Vini Júnior, jogador, e vejam só o que acontece.
Deixa eu ver que música que tem aqui. Olha só. A música, tá, gente? Mas só pra gente poder ver a imagem mesmo. Tá vendo? Eles estão fazendo um certo... A partir de um padrão, né? De um modelo. Aí podem perceber que eles mexem no perfil, né? No rosto mesmo, do Vini Júnior. E eu acho que eles fazem também com o Neymar, nessa mesma publicação. Tá vendo? Ó, eles modificam. Olha só. Isso aqui tem um nome, né? E a gente sabe muito bem o que é. Tentar enquadrar um perfil a partir de um padrão não tem outro nome que não racismo. E é disso também que a gente está falando. Até porque todos esses filtros, né? Dessas fotos todas que a gente vê nas ferramentas de tecnologia, no TikTok, mesmo no Instagram, eles têm um certo enquadramento. Há inclusive denúncias de que as pessoas elas são embranquecidas, né? Os tons de pele, eles vão embranquecendo. Então são essas coisas todas que estão colocadas, né? A partir desses padrões todos estéticos, inclusive.